Olá, pessoal. Pelo que eu pude ver aqui no chat, ganhamos sinal verde aí para iniciarmos a nossa talk. E respeito até o pessoal aí que já está conectado conosco. Então, queria agradecer o espaço para poder falar aqui hoje com vocês, eu e a Juliana Manara. Então, agradecer de antemão aí já o fato de estarem conectados conosco. Vi que a Paula levantou a mão aí. Queres falar algo, Paula? Acho que deve ter sido sem querer. Bom, então vamos começar aqui, agradecer mais uma vez, vou compartilhar minha tela e a gente vai aquecendo aí a conversa de hoje, à medida que vocês também, vou deixar um espaço, a gente vai tentar deixar um espacinho no final para questionamentos, para as dúvidas, esperamos poder contribuir aí com algumas reflexões. Então, como divulgado ali pelo pessoal, né, da Associação Brasileira de Marketing de Dados, a nossa ideia hoje é trazer algumas tendências techs para vocês, para poderem, então, se inspirar e gerar reflexões aí, haja visto que as mudanças que a gente tem vivido são mudanças muito céleres, muito rápidas, então é importante que a gente acompanhe e incorpore isso nas nossas rotinas, nas empresas nas quais a gente trabalha. Então, queria, antes de mais nada, apresentar um pouco a empresa na qual a Juliana e eu trabalhamos e depois nos apresentarmos para que, então, a gente possa entrar no tema propriamente dito, né? Nós atuamos na Ilegra. A Ilegra é uma consultoria de design, inovação e software. Nós somos uma empresa global. Nascemos em Porto Alegre, depois expandimos para São Paulo, temos escritório na Flórida, mais especificamente em Miami, e também em Portugal, como porta de acesso ao mercado europeu. Então, por isso, nos consideramos uma empresa global. E a gente atua no modelo remoto, então tem pessoas espalhadas aí em diferentes localidades aí do mundo trabalhando conosco. E a gente costuma dizer que a gente é o que a gente soma, né? Então, a gente somar nossa expertise, nossos conhecimentos nas diferentes indústrias que a gente trabalha, né? Então, esse é o nosso posicionamento, que é de soma, né? E aqui tem alguns logos de empresas que a gente atua, nós trabalhamos fortemente na indústria financeira, a indústria financeira tem sido uma das grandes puxadoras da transformação digital, ela tem promovido algumas mudanças, assim, em função da entrada das startups, das fintechs, setor de securitário também, de seguros, mas, enfim, tem outras indústrias também que estão no nosso portfólio de clientes. O que elas têm em comum é que são empresas de médio e grande porte, que estão buscando aí se transformar, se oxigenar, para se manterem competitivas no setor em que elas operam. Tá? Então, aqui tem um pouquinho dos logos, né? Hoje a gente tem mais de 100 logos ativos, aqui tem só um panorama aí dos principais clientes que a gente tem atuado. Então, essa é uma introdução inicial, né? E o que a gente está trazendo aqui para vocês hoje, de como a gente falou que o nosso posicionamento é de soma, a gente também gosta de participar de eventos, de congressos, onde a gente aprende para poder compartilhar esses conhecimentos com os nossos clientes, com o mercado, com o ecossistema no qual a gente está inserido. Então, Juliana e eu somos pessoas bem ativas, assim, participamos ativamente desses eventos. Então, a gente traz um compilado aqui de tendências do SXSW, que aconteceu esse ano, do NFR, que acontece tradicionalmente em Nova York, no início do ano, né? O Web Summit do Rio de Janeiro, nós estivemos presentes lá, o próprio Startup Summit, né, representado aí pela Juliana. Eu estive recentemente no Rio Innovation Week. Então, as tendências que a gente traz é um download desses eventos que a gente participa, seja como speaker ou seja como ouvinte, né, além das leituras que a gente acaba fazendo, especialmente no Gartner, que é um parceiro da Ilegra, que é um portal que a gente assina, que ele traz muitas tendências tecnológicas que estão reverberando no mundo, tá? Então, aqui é um compilado desses eventos que a gente queria dividir com vocês.
tradicionalmente a gente traz mais tendências, mas pelo tempo de fala a gente selecionou 4, né? Mas certamente não se restringem a essas 4 tendências, teriam outras aí para a gente abordar, a gente acabou fazendo uma seleção. Então, eu vou me apresentar, depois eu passar a palavra para a Juliana. Eu estou como VP de Design Digital e Inovação na Ilegra, então, estou na companhia há mais de 14 anos, lidero uma área, então, denominada Design Digital e Inovação, carinhosamente a gente chama de DDI, e atendemos aí grandes contas como Bradesco, BTG Pactual, Braskem, Thomson Reuters. Então, são os clientes aí que a gente atende. E também tem uma participação bastante ativa aí na comunidade, no ecossistema de inovação, avaliando startups, dando mentoria, participando de eventos, né? O meu background é da área de comunicação, sou formada em relações públicas, depois fiz pós em marketing, design. Então, aqui a gente está falando de uma associação de marketing, né? Então, eu também tenho um pezinho bem forte no marketing, mas há bastante tempo emprestando os meus conhecimentos aí para essa indústria de tecnologia, de transformação digital e inovação. Né? Então, vou passar a palavra para a Juliana, para que ela se apresente, e depois a gente sequencia aqui, fazendo uma dobradinha na explanação das tendências aí que a gente selecionou para vocês. Boa tarde, pessoal. Então, como a Carol me introduziu, meu nome é Juliana. Atualmente eu estou no interior da Serra Gaúcha, então, por acaso, acabou de ter 2 gaúchas aqui como palestrantes ao mesmo tempo. Eu estou, nesse momento, como estrategista de inovação dentro da Ilegra, atuando em núcleos de projetos de inovação. A minha formação é de design, então a minha base é por design, e fui me especializando cada vez mais na área de negócios. Hoje lidero muita coisa na área de inovação e sou apaixonada pela parte de desenho de negócios mesmo, que é a parte de business design, que a gente fala. Já passei por muita agência de publicidade, escritório de design, então atuei muito tempo como gestora de conta em agência de publicidade, já trabalhei como brand designer também, então passei um pouco por essa indústria. E além de hoje ser estrategista de inovação, também estou à frente de 2 startups, uma da área de educação e uma na área de entretenimento, assim como todo bom startupeiro tentando abrir o seu mercado e entendendo um pouco mais de como é que funciona esse ecossistema totalmente diferente das empresas tradicionais em comparação com o corporativo, que é onde a gente mais atua aqui, né, com a Ilegra. Então, eu tenho uma experiência ali que vai mais juntando com a parte de design, vamos dizer que hoje eu estou há uns 8 anos no mercado, os últimos 3 mais recentes dentro da área de inovação em específico, começando com algumas experiências dentro do Sebrae, mas já passei por grandes logos ali para acumular experiência e poder também estar falando com vocês aqui hoje, alguns como Grendene, Honda, também atualmente trabalhando com Sicoob, Ambima, que são mais do mercado financeiro, e espero poder trazer um apanhado interessante para vocês dessas 4 tendências, mas também fiquem livres para depois poder trazer sobre outras dúvidas que vocês tiverem, afinal, o tempo é curto e a gente não consegue passar por todas, que a gente vê é uma sabatina de eventos que a gente faz, ou está palestrando, bem como a Carol falou, então a gente tem um repertório bem variado e pode estar atendendo vocês com outras dúvidas para além das 4 que a gente vai estar posicionando aqui. Então, um pouquinho aqui da introdução. A gente sabe que depois da pandemia nada foi normal, nada mais seguiu no núcleo do nosso padrão. E 2023, na verdade, foi marcado por uma entrada de tendências tecnológicas que vão mais no sentido de buscar um certo conforto. Então, a gente tem tecnologias que já tinham um certo desenvolvimento, mas que nunca estiveram tanto no holoforte, voltando para o holoforte, como inteligência artificial, como realidade aumentada, como realidade expandida, e outras tendências, inclusive mais comportamentais, que tendência a trazer um pouco mais de estabilidade para esse primeiro ano oficial pós-pandemia. Ou seja, essa busca pelo confortável, e isso é tradicional. Mas, mesmo buscando pelo conforto, a gente não, mesmo essa tendência e essas tecnologias tendo se desenvolvido por esse aspecto, a última coisa que a gente
precisa, como empresa, é ser espectador. E aí a gente tem que buscar, mesmo que nessas tecnologias já desenvolvidas, nessas tendências de comportamento que não são a primeira vez, que já são cíclicas, estão voltando, como é que a gente busca pelo novo? Como é que a gente continua explorando isso? E aqui tem uma palavra bem específica da Amy Webb, para quem não conhece e gosta da, vou dizer assim, do puxar a bandeira do feminismo dentro da bandeira do mundo tech. Então, a gente tem a Amy Webb ali como uma grande futurista, que vale a pena vocês buscarem mais, inclusive sobre o Future Institute Today, que é a empresa dela, que é, vocês vão encontrar muito material importante, mas ela muito fala dessa convergência, de que talvez o novo está na convergência dessas tendências e dessas tecnologias que vieram esse ano e que podem sair da zona de conforto e levar nós para o próximo passo, que também é o que muito vai se ver do ano que vem. Dentro desse material que ela trouxe no SXSW, inclusive, a gente pode ver alguns panoramas aqui que ela fala sobre qual o impacto das tendências por indústria. Então, aqui a gente tem uma grande variedade, assim, é um material bem completo, liberado no site dela para vocês baixarem também, e que traz uma visão muito interessante de quais que podem impactar do curto prazo até o longo prazo. Então, a gente tem ali a parte de retail, por exemplo, com uma visão já para um quantum, para uma tecnologia que nem está se falando agora no mercado, como já aparecendo no radar das possíveis tecnologias sendo impactadas. E metaverso, estando ali como um amarelinho, quase que bem desenvolvido mesmo para a parte de retail. Então, dependendo da tendência e da oportunidade, tem alguns segmentos que se desenvolveram mais, outros menos, mas esse é uma boa visão, assim, de como a gente tem tecnologias que vieram para agora, mas que já estão todo no panorama de bem desenvolvidas, de aplicáveis no curto prazo, principalmente na coluna ali da inteligência artificial, que está toda verdinha, exatamente como a gente vivenciou esse ano, afinal a gente já está indo ali para o último quarto. O que seria o Quantum? O Quantum a gente fala de uma tecnologia que vai elevar a nossa capacidade de processamento. Então, hoje a gente fala de processadores e capacidade computacional que já atingiu um certo limite. Por exemplo, para a inteligência artificial, a gente atingiu um certo limite de processamento. O quantum é a nossa próxima etapa. É como a gente evolui para dar mais capacidade de processamento para todas essas tecnologias que estão vindo de alto impacto e que estão evoluindo o software, mas não o hardware. Então, o quanto vem para o hardware? Como é que a gente evolui para conseguir dar a cadência e a consistência para que essas tecnologias continuem evoluindo? Então, para dar um aspecto assim do que seria o quanto. Então, aqui dando só uma abertura, o primeiro tópico que é a Carol que vai puxar, que é a Web3 e redemocratização da web, inclusive, que é esse movimento ligado muito à blockchain. Em seguida, eu volto para a gente falar de inteligência artificial e realidade estendida ou expandida. Em ponto 3, ali, a gente vai falar um pouco de ESG, porque não tem como falar num ano cheio de catástrofe sem passar por ESG. E, por último, a gente fecha com um tópico não tão tecnológico, mas extremamente importante para a tecnologia, cultura de inovação. É isso, então, gente, entrando no tópico 1 ali, que a Ju já introduziu, é um tema que está bastante efervescente, a questão da Web3 e toda essa redemocratização da internet que nós estamos vivendo. E eu abro esse capítulo falando do John Bruce, ele é o CEO e co-founder de uma startup chamada Enrupt. Lá no Web Summit, esse em Lisboa, no final do ano passado, ele trouxe o seguinte, que a Web 2, ela foi feita de alguma medida para a gente ter um acesso fácil, ter toda uma questão de interoperabilidade, mas que na prática as nossas vidas online ainda são construídas em torno de silos, né? Enquanto que a Web3 será completamente diferente, né? Então, é uma internet muito mais integrada, né? E muito vai passar, né, pelo tema aqui que a associação trabalha, que são os dados, né? A gente ter o empowerment dos nossos dados, sermos donos dos nossos dados, né? E essas nossas identidades virtuais que vão nos permitir essa navegação na internet cada vez mais sem costura, né? Muito mais integrada, sem esses silos que hoje a gente costumeiramente tem entre as plataformas, entre os sites que a gente navega, né?
Então, o que a Web3 traz, ela vai trazer certamente mais transparência, mais horizontalidade para as nossas relações online, e para um longo prazo, a gente está, sim, apostando na interoperabilidade total. O que, sim, ainda é um sonho, vamos pensar ali nesses N movimentos de Open Data que a gente está vivendo, né? O Open Finance, o Open Health, que todo esse ecossistema esteja integrado, né? E que a gente possa consentir o nosso dado e poder navegar dentro desse ecossistema. Mas a gente sabe que ainda tem muitas barreiras para serem suplantadas, mas um objetivo de longo prazo é que nós operemos dentro de um modelo de interoperabilidade total e que nós, usuários da Web3, seremos cada vez mais donos dos nossos dados, dos nossos conteúdos, das nossas identidades, e teremos pleno controle para mover os dados, inclusive nos monetizarmos com esses ativos entre esses diferentes sistemas. Então, esse é um objetivo, né, que se espera com a Web3, e um grande viabilizador para que isso aconteça, né, já que o tema da palestra de hoje são tendências tech, é a grande tecnologia do blockchain, né? Ela é uma das tecnologias que vão permitir que a Web3 se torne realidade, né? Então, até inclusive agora a gente tem vivido ali a expectativa no final de 2024, né, o lançamento da nossa moeda digital, o Drex. E o Drex, ele opera em blockchain, né? Então, ele vai trazer muito mais confiabilidade, segurança para as nossas transações. Então, é uma das tecnologias que vai permitir essa redemocratização da internet que a gente tanto fala. E espera-se que com isso a gente tenha a blockchain habilite aí uma imersão maior, que nós possamos ter troca peer-to-peer, né, entre as pessoas, que haja uma descentralização, que nós não tenhamos tanto hoje intermediários, né, e que a gente sim passe a ter um controle maior sobre os nossos dados, né. Então é o que se espera com essa tendência tecnológica se firmando cada vez mais, né. E eu queria trazer para vocês uma startup que se chama, um projeto que se chama solidproject.org, vocês podem procurar. Ele foi desenhado pelo Tim Lee. O Tim Lee é um físico britânico, criador do www em 1989, um senhor que está ainda na ativa há mais de 30 e tantos anos, tentando evoluir o que ele próprio criou, que foi a rede www, tá? Então, o Tim Lee, ele traz o seguinte: seus dados, sua escolha, tá? Então, ele diz que o projeto dele, o Solid Project, ele fala muito de que tem como foco mudar radicalmente a forma que as aplicações da web trabalham hoje, dando real e total controle para o usuário dos seus dados, poderem estar muito mais concentrado dentro de plataformas únicas, em que as pessoas vão poder consentir as suas informações e os seus dados, né? Então, é um sonho, um desejo aí do professor Tim Lee, e também convido vocês a darem uma pesquisada, e é um dos indícios aí da evolução da Web3, e o Tim Lee, ele usa o termo POD, que é Personal Online Data, então, seus dados pessoais, né, de forma digital, então, você tendo o empowerment sobre ele, por isso até a chamada seus dados, sua escolha, você ter essa capacidade de escolher com quem você vai compartilhar e os acessos que você vai permitir, tá? Também queria trazer, ainda dentro dessa questão da Web3, do blockchain, a gente tem percebido aí o surgimento de programas de fidelização com base nessa tecnologia, né? A Starbucks, por exemplo, é uma marca super admirada, que tem uma legião de fãs, de apreciadores dos cafés da Starbucks. Ela lançou uma coleção exclusiva, né, de NFTs,
dessas criptoativos, né, que se esgotaram em 18 minutos, né? Então, aquela coisa de poder ser exclusivo, você ter acesso, e tinham pessoas, inclusive, vendendo as suas coleções, né, logo na sequência que foram compradas com preço inflacionado, aí, porque era algo que nem todo mundo teve acesso e conseguiu, né? Então, aqui o objetivo que a gente vê ali, empresas já pensando nesses ativos digitais, criando programas de recompensa, criando suas moedas, criando todo um contexto digital para suas ações de marketing, inclusive, como é o exemplo aqui da Starbucks, né? Então, aqui é só um panorama, a gente vai dar uma pincelada, a gente espera que vocês saiam daqui de alguma medida estimulados a buscar mais informações, né? A gente tem se envolvido diretamente com esse tema ali da Web3, da interoperabilidade, das finanças descentralizadas, quando a gente está falando de DREX, quando a gente está falando ali de toda essa mudança do setor financeiro. Então, a Elegra tem participado ativamente desse movimento, né? Por isso que a gente trouxe uma palhinha para vocês dessa tendência, que ela, de fato, vai redemocratizar a internet. E, claro, que por detrás disso, eu até acompanhei esses tempos as redes sociais da associação, né? Tem toda uma questão aí de LGPD, né? De questão da Lei Geral de Proteção de Dados, o quanto que a gente vai precisar ter muito mais cuidado com essas privacidades online, enfim, tá? Mas é uma tendência bem forte e que a gente queria trazê-las aqui para vocês. Vou passar agora para a Juliana para a tendência 2. Então, aqui eu faço uma pequena abertura sobre inteligência artificial e realidade estendida ou expandida. E aí que tem um vídeo que eu acho que tentem prestar um pouquinho de atenção. Ele está em inglês, é uma gravação minha, peço desculpas aí porque ele não está no YouTube. Esse YouTube que está ali é o meu mesmo, porque ele é o único vídeo. Medibase advances surgical care with augmented reality, artificial intelligence, and computer vision. The Surgical AR platform is an FDA-cleared medical software device to visualize patient imaging data in 3D world space. It uses the Microsoft HoloLens 2, low-latency networks, and a mobile workstation. This is a breakthrough for clinicians and patients across medical centers, allowing for improved safety and efficiency in operating rooms and the clinic. Isso é uma cirurgia acontecendo realmente, tá? É uma cirurgia verídica, onde eles estão testando 2 tipos de tecnologia, de realidade expandida, ou realidade mista, a gente pode chamar, e inteligência artificial ao mesmo tempo. Eles estão usando isso através de um sistema que ajuda a fazer uma série de reconhecimentos, simulações e exames, ao mesmo tempo que eles estão conduzindo a cirurgia. Então, eles têm essas interfaces, eles interagem, e a inteligência artificial vai lendo os movimentos, interagindo e dando as predições ou respostas de acordo com as situações que estão nessa interface. Eles estão usando um óculos hoje para fazer, e essa visualização, inclusive o paciente está borado, mas ela é realmente fazendo uma leitura através de uma câmera com visão de temperatura do corpo, com uma composição e interposição de exames que o paciente fez anteriormente, para depois fazer uma leitura do corte da sessão. Então, isso é Pode até parar, Carol. Essa é a palestrante. Esse foi um vídeo mostrado ali no Startup Summit. E ela trouxe esse vídeo, óbvio que a gente está falando do mundo médico, mas ela trouxe esse vídeo justamente para a gente entender o futuro do trabalho. Se a gente acha que até o momento a inteligência artificial já tem o impacto que tem solo, quando a gente começa a convergir ela com outras tecnologias, quais os potenciais que a gente tem por trás? E aqui nessa telinha em seguida, eu trouxe um pouquinho de um detalhe teórico ali, para quem não conhece o conceito de XR, ou realidade expandida, augmented reality, realidade mista e realidade virtual, ele une os 3 conceitos, tá? Então, a gente tem a realidade aumentada, que é aquilo que a gente
vamos dizer assim, conhece pelo Pokémon Go, onde tem a brincadeira do jogo, e isso é considerado uma realidade aumentada, então eu consigo aumentar a minha realidade através da tela do celular ou de um gadget. Isso é uma possibilidade, ele não existe e eu não visualizo, eu preciso de uma tela para fazer a minha leitura, ele só interpõe com a imagem. Eu tenho a realidade mista, que aí ela é mais similar ao trabalho do óculos, não do set ali, tipo, que tapa a nossa visão, e sim um óculos onde me ajuda a ver pontos sem bloquear toda a minha imagem. Isso é considerado realidade mista, similar ao que os médicos estavam usando ali. Então, eu tenho um óculos mesmo, que ele tem uma projeção na lente, mas eu consigo ver o ambiente, isso não me interfere. E por último, a gente tem a realidade aumentar, a realidade virtual, desculpa, que sim é 100% virtual. A gente entra em outro ambiente e interage com o ambiente virtual usando esse headset gigantesco na nossa cabeça, por enquanto, porque, querendo ou não, os nossos aparelhos estão nesse nível de desenvolvimento, os nossos gadgets estão nesse nível de desenvolvimento. Então, esses 3 aspectos, qualquer uma dessas 3 tecnologias, compõe o que a gente chama de XR, realidade expandida. Pode passar, Carol. Só uma checagem, vocês estão vendo em tela cheia, aqui a apresentação, tá boa a visualização? Sim, tá tudo ok aqui, Carol. Bom, mas realidade expandida, realidade aumentada, realidade mista, inteligência artificial, são coisas novas? Nem um pouco, gente. Isso, assim como eu falei ali no início, são tecnologias que desabrocharam no momento em que a gente estava de uma tendência de conforto, ou seja, são tecnologias antigas que estavam ali funcionando já, mas que não tinham se desenvolvido nesse ponto, e que acabaram, como por já serem bem conhecidas, elevaram o nível de evolução delas. Tanto que, querendo ou não, a nossa primeira visão de realidade aumentada, por exemplo, ela veio lá de 1960. Dentro de 1960 já se tinha o conceito e alguns testes de realidade aumentada. A inteligência artificial mesmo, o conceito dela, do algoritmo, surgiu em 1943, junto com o conceito do computador. Então, assim, elas não são de hoje, elas passaram por uma evolução grande. E o que a gente está vendo agora é uma evolução disso. São tecnologias que são que vêm de épocas diferentes e que ganharam aceleração junto com as tecnologias atuais, que têm um histórico de crescimento mais lento do que a gente conhece hoje, que nem a blockchain, que em questão de uma década evoluiu absurdamente. Aqui não, a gente tem tecnologias mais tradicionais, mas que junto com as outras tecnologias evoluíram e acabaram convergindo para um momento pós-pandêmico, onde a gente precisava ter segurança em algumas tecnologias e deu espaço para ela desenvolver. Então, essa tela aqui, ela dá um pouco de contexto, assim, depois provavelmente a apresentação vai ser compartilhada de alguma forma, vocês podem olhar mais os detalhes, mas tem um pouquinho dessa evolução para a gente entender por que IA estourou agora, por exemplo. Ela não estourou agora, ela já existe há muito tempo. A gente convive com ela há muito mais tempo do que a gente pensa. A inteligência artificial generativa, que aí sim a gente fala de ChatGPT, essa é de agora. Então, quando a gente fala da convergência de tecnologias e dessas duas que já vem se desenvolvendo há muito tempo, a gente está falando ali de uma nova visão de trabalho, uma visão de futuro do trabalho para além do que a gente já estava estudando, porque durante a pandemia explodiu o remoto, explodiu os modos híbridos de trabalho, explodiu os gadgets, as tecnologias que a gente poderia ter e a forma de comunicação, de interlocução para o trabalho acontecer, por conta do distanciamento. Esse era um futuro do trabalho. Agora a gente está num outro futuro do trabalho. A gente está vendo outros tipos de experiências. E entrando na parte de experiência mesmo, a gente tem um case que combina a inteligência artificial com realidade expandida, que foi trabalhado pela Beyond, que é um case de retail mesmo. Isso aqui é uma loja física em que eu consigo ver a variação de produtos, preços, através da realidade expandida. Então, eu estou indo pela loja com o meu óculos ou o meu celular e eu consigo acessar informações daquele produto que está disponível na minha frente através daquele aparelho. Ele me abre, que nem a gente faz na internet. Achei o produto, eu quero ver mais informações, eu consigo fazer isso no físico sem perguntar para alguém. E se eu não me engano, eles também têm uma versão de passeio virtual. Mais ou menos algo que a gente faz em realidade virtual mesmo. E tu consegue passear com a loja com o headset,
consegue passear na loja, ver os produtos, acessar e encontrar mais informações. Então, ele tem essas duas dinâmicas, isso dentro do retail já, dentro da loja deles. E aqui tem, inclusive, o site deles para vocês verem. A Soul Machines é um outro tipo de iniciativa, que está começando a se tornar cada vez mais comum. Justamente quando a gente tem rostos, vozes, tudo super-humano e nada de humano ali. A gente só tem as falas acontecendo. Mas a gente tem inteligência artificial e uma evolução da fotografia, da IA generativa, para a gente trabalhar os deepfakes, que são justamente essas simulações de pessoas reais, só que aqui com um foco. Eu posso me tornar um influencer, eu posso usar essa pessoa para fazer comunicação e ser o meu boot com uma cara. Eu começo a usar ela combinada com muitas frentes, combinada com muitas tecnologias para que eu dê um aspecto humano para que ela fala e possa desempenhar esse papel em diferentes momentos. A Soul Machine, ela está ali já sendo usada pela IBM. Esse case já não é tão novo, mas ele é extremamente impactante por ser um dos primeiros no mercado com uma alta fidelidade das feições, da forma de interação. Eu acho que vale trazer, né, Ju, que essas tecnologias elas podem ser usadas super pro bem, né, para trazer ali um humanismo digital, enfim, mas também, obviamente, aqui entra a ética digital, é um tema bastante forte também, né, que também a gente sabe que esses deepfakes podem ser usados para contextos não tão positivos. Eu acho que é válido nós termos a crítica aqui com relação a essas temáticas, né? Exatamente. E aqui um outro case daí bem brasileirinho, que é o da Pets, usando inteligência artificial no próprio e-commerce para fazer o reconhecimento da reação do pet, no caso especificamente cachorros, para ver se ele gosta ou não do brinquedo. Esse case não é novo, tá? Acho que já tem uns 2 anos ali de trabalho da Pets nisso, mas o mais interessante, o que ninguém sabe, é que além de ter todo esse trabalho da inteligência artificial direto numa plataforma de e-commerce, fazendo uma leitura e tal, eles usam inteligência artificial muito mais. E isso deu vários resultados extremamente positivos. A gente consegue ter eles já, num dos eventos que eu fui que tinha a CIO da Pets, ela falou de 95% a 96% de precisão de acurácia de demanda no e-commerce, por conta de uso de inteligência artificial na plataforma. A gente tem um algoritmo, uma inteligência artificial recalculando rotas de entrega e reduzindo os prazos de entrega na maior parte do tempo para um dia útil, por conta dessa visão de estoque e redistribuição e como eu faço essa entrega de forma mais inteligente e otimizada. Eu tenho um crescimento de 15% ao ano na base de consumidores da Pets, com um ticket 60% superior à loja física. Então, eu falo da inteligência artificial para ganhar um grande case onde que eu vejo a cara dos cachorros ali e consigo interpretar, beleza, isso é bonito, mas resultado mesmo, onde estão? Estão por trás, porque a gente usa a inteligência artificial muito além disso, então eles têm uma inteligência artificial própria e eles usam o algoritmo dela, eles usam essa inteligência para muito além disso, para conquistar muitos outros ganhos. E aqui também vem uma visão assim, nossa, a inteligência artificial tem todo esse poder, tem e mais um pouco. Aqui a gente vê um gráfico de capacidade de multiplicação do PIB conforme as tecnologias foram entrando. Então, a gente tem até ali os anos 1800, 1900, olha, a gente tem tecnologias indo até 4 vezes com potencial de multiplicar o PIB. Quando a gente chega na última década, daqui para frente, a gente tem tecnologias com potencial de 20 vezes multiplicar o PIB. E hoje a inteligência artificial, da forma que ela está, principalmente a generativa, ela é trabalhada como a nova internet, pelo potencial de multiplicação dela, por ela ser uma coisa básica e que ela tem o potencial de multiplicar o efeito de muitas outras tecnologias, de muitas outras bases que a gente tem. Então, esse é o potencial, de novo, para o bem ou para o mal, mas é um grande potencial que a gente tem em mãos, que deve ser trabalhado em todos os aspectos. A inteligência artificial, ela vem para atacar em múltiplas frentes. Pode passar. E aí, a gente começa a mudar um pouquinho aqui o cerne de produto e tecnologia para como isso impacta na vida nossa.
Como é que eu, trabalhador, uso isso? Como é que isso impacta na minha vida? E aí, aqui tem uma fala bem importante, assim, que surgiu num evento de inteligência artificial ali do Web Summit, que é, hoje a gente está entrando numa era de computação assistida. Nossa, que diabos, que isso quer dizer, né? Quer dizer que a gente nunca mais vai pensar por nós mesmos. Para quem já está usando o chat GPT, a frase deve cair como uma pequena pedrinha, assim, tipo, pum. Por quê? Dependência. A gente começa a ficar dependente dessas ferramentas, não só para gerar dados ou tomar decisões em cima de dados, ou para brincar, para misturar interações, mas para o dia a dia a gente começa a se tornar dependentes dela. Eu consigo gerar um plano de trabalho sem o chat GPT, mas com o chat GPT eu reduzo isso para metade do tempo. E aí eu começo a ter uma certa interação e em algum momento até uma certa dependência dele, mas que hoje ainda não se tem comprovado se é positivo ou negativo. A gente não está até para discutir isso, mas posicionar de que realmente com a inteligência artificial vindo, a tendência é que nunca mais a gente pensa por nós mesmos, sempre vai ter um assistente para pensar. Muitas vezes o que a gente usa no papel do colega do lado para conversar e para trocar ideia, tem vezes que até eu mesmo, Juliana, uso o chat GPT para fazer essa troca de ideia. Então, ali a gente começa a entrar com esses players que são de inteligência artificial generativa, principalmente a gente fala de Bard, a gente fala do chat GPT, a gente fala do chat GPT lá no Bing, que a gente tem ele funcionando lá, e isso são as atuantes no Brasil. Fora do Brasil, tem muitas inteligências artificiais que não estão liberadas ainda aqui para nós usar. Então, ainda tem outros, existem concorrentes claros e bem fortes do próprio ChatGPT que nem entraram no Brasil ainda. Ele ainda está surfando livre, leve e solto aqui no território brasileiro com uma certa liberdade, assim. E o Futuripedia que está aqui é uma plataforma que vocês podem acessar, que ela é um banco de inteligência artificial. Então, ali é listado todas as ferramentas de inteligência artificial que vocês precisarem em algum momento. É um ótimo banco para que vocês possam acessar e encontrar ferramentas que usam inteligência artificial para resolver demandas em específico. Ali é uma lista, é um banco que vocês podem estar acessando e consultando muitas outras para além das queridas da mídia, assim, que está mais vinculando. O que a gente quer dizer com a entrada da inteligência artificial, principalmente a generativa, em termos de trabalho? A gente está falando de uma substituição, de novo, de trabalho manual, mas o que ninguém prestou atenção é que a inteligência artificial generativa está substituindo o trabalho de domínio cognitivo também. E isso é específico da generativa. Quando a gente fala do impacto da inteligência artificial generativa, só o chat GPT e similares, o que a gente está falando de impacto na profissão, tá? A gente está falando de impacto na profissão de um software engineer de 96% das tarefas que ele executa, uma inteligência artificial pode executar. A gente está falando de 44% quando eu vou para um advogado, 27% para um consultor de gestão, 59% para um vendedor, 45% para um professor, médico, ainda estamos no 7%, mas esse é o impacto que uma inteligência pode ter. Pensando que hoje elas já estão vindo com vários cases, com a ajuda de diagnósticos, com consulta de múltiplos dados e poder tratar prevenção em nível estadual, nível nacional. Então, ela tem uma capacidade de cognição que pode ir desde a pessoa e o histórico dela até uma multidão e trabalhar na prevenção de uma pandemia, por exemplo. Como é que a gente consegue trabalhar isso? E esse é o impacto quando a gente fala somente no trabalho do médico. E isso que eu estou falando que é só 7%. Então, vocês imaginam o que faz no lugar de software engineer lá em cima, ou num designer também, que hoje existem múltiplas ferramentas ali entrando, e que conseguem substituir o pedacinho do trabalho do designer ali, que conseguem interpretar os dados de analytics para provocar campanhas e criar campanhas mais efetivas. A gente está falando em substituir boa parte do trabalho de um copywriter, por exemplo, quando a gente precisa fazer boas headlines e bons trabalhos em campanhas para chamar atenção. Então, aqui a gente tem um bom desenvolvimento disso. E isso também alterou um padrão claro ali, que foi o Fórum Econômico Mundial, normalmente, ano a ano, ele traz quais são as skills, né, as top skills que a gente precisa como profissional. Fez com que o próprio fórum tivesse que lançar 2 vezes a mesma tendência no mesmo ano.
a mesma análise. Isso porque, no início de 2023, ele colocou como a literacia, o conhecimento tecnológico, lá em 6º lugar. Mas, de repente, ele teve que trazer ela para o 3º lugar, com a entrada da IA, um conhecimento ali. E a própria IA, que nem estava dentro do jogo, entrou como a 7ª skill mais necessária para os profissionais, com previsão ali até 2027 dela começar, inclusive, a avançar casas, de talvez ano que vem a gente ter ela ali na 4ª casa, na 5ª casa, como uma skill necessária. Mas é sempre importante, assim, a gente sabe que a introdução da inteligência artificial no cotidiano é importante, mas mais importante que isso é entender que ela não tem filtro ético. O filtro ético dela não existe. O filtro ético da inteligência artificial ainda somos nós humanos. Ainda somos nós que temos que revisar, que entender, e fica bem claro isso na fala do próprio Gary Marcus, ali, que é um cientista que vem puxando várias frentes de entendimento da inteligência artificial e do impacto dela. Eles são sistemas, eles são algoritmos, eles não entendem de fato quais as implicações disso para um ser humano. Então, fala sexista, fala racista, geração de conteúdo com esses problemas vão continuar acontecendo, porque a inteligência é abastecida a partir dos nossos dados, mas ela não tem o mesmo filtro, ela não tem a mesma leitura, nem a atualização nossa para saber que aquilo é racista ou não. Então, aqui tem alguns pontos que eu trago, assim, no caso de olhar, como é que eu olho para a inteligência artificial e essas tecnologias todas e trago isso para dentro de casa, trago isso para minha empresa, aplico isso no meu trabalho, como é que eu trago? A gente fala que é menos buzz, menos hype e mais iniciativas concretas. Se perguntar como é que ela me ajuda, como é que eu olho para isso logicamente, o que eu consigo substituir, o que eu consigo melhorar, o que eu consigo criar a partir dela que faz sentido para a minha empresa. Com esse mesmo olhar, por exemplo, a IKEA e Decathlon já trabalham há muito tempo usando ela no planejamento de fabricação de produtos, para otimizar peças, para diminuir desperdício de recursos, e muitas vezes a gente, inclusive, fala da inteligência artificial, um grande aliado do ESG, porque a gente, principalmente da parte do sustento, de como a gente consegue usar ela para melhorar os nossos índices, para trabalhar em planos mais concretos, para nos ser sustentáveis no curto prazo e não mais só no longo prazo, né? Também é importante entender, assim, que introduzir a inteligência artificial na empresa como ferramenta de trabalho, na minha humilde perspectiva e na fala de muitos autores, não é mais algo que eu posso escolher. Se eu não fizer, alguém vai fazer por mim. Então, prestem atenção nas empresas. Se a empresa não introduzir a ferramenta para os colaboradores vão fazer sozinhos. E isso vai deixar um monte de brechas para que hajam problemas, para que haja vazamento de dados, para que haja um uso de dados indevidos, para que hajam respostas e produções indevidas. Então, é sempre benéfico que a empresa faça a introdução de uma forma organizada, ordenada, já organizando o que ela quer com isso e quais são as restrições. E aqui algumas perguntas chaves, assim, que podem ajudar nessa leitura, assim. Como é que a evolução da inteligência artificial pode impactar o planejamento estratégico? Como é que as partes de negócio, quais partes do negócio podem ficar vulneráveis com a inteligência artificial? Podem ser atacadas por ela, podem perder espaço pela entrada de um concorrente com ela. E, principalmente, qual o problema de negócio eu posso resolver com a inteligência artificial? Isso é bem importante. E aqui tem alguns pontos, assim, IA no back-office, que são essas otimizações, essas melhorias, em processos, redução de tempo, maior coleta de dados, na geração de conteúdo, estratégia de marketing digital, ela é algo que a gente não pode ignorar, o potencial. Na experiência, no atendimento, como é que a gente pode melhorar os nossos budgets, como é que pode ser mais interativo, pode ser uma resposta mais rápida, mas principalmente também como é que a gente está olhando para os dados e na coleta deles, afinal são eles que alimentam a inteligência artificial e é eles que conduzem a conversa e o que ela gera. Então, é bem importante prestar atenção nisso. Bom, gente, acho que a gente dedicou bastante tempo para falar da IA, porque, de fato, ela tem sido grandes pautas que a gente tem acompanhado nos eventos. E eu queria aqui também trazer para vocês uma terceira tendência muito importante do futuro do nosso planeta, que tem a ver com crise climática, ESG, que a gente pretende deixar para as nossas futuras gerações, né? Então, o Gartner nos traz, previsões mostram que 40% das organizações considerará
a sustentabilidade como uma das 3 principais prioridades dos seus negócios até 2025. Portanto, amanhã, né, gente? A gente está no final de 2023, 2025 com piscar de olhos está aí, então sustentabilidade estará entre as 3 principais prioridades dos negócios. E aqui, gente, a gente traz aqui uma série de tendências sobre sustentabilidade, a gente tem visto uma preocupação aí com empresas mais humanizadas, tem um termo aí que tem aparecido bastante, que é o innovability, né, que é a inovação com a sustainability, como que a gente pode inovar na forma como a gente trabalha esses temas, né? A questão também, o propósito antes do lucro. Aqui eu não quero dizer, e de maneira nenhuma, dizer que o lucro não é importante, muito pelo contrário, para a sustentabilidade dos negócios ele é importante, mas as empresas cada vez mais precisam ser regidas pelos seus propósitos, pelos seus valores, né? Toda uma questão de urgência na regeneração, a gente pensar a cadeia produtiva, entender a responsabilidade social corporativa nisso tudo. E no centro disso tem a economia circular, a gente pensar o reuso das coisas, né? Acho que a gente, por muito tempo, lançou produto, e a gente tem que pensar em como a gente pode reutilizá-lo, tendo um modelo mental mais consciente, né? E aqui, gente, eu quero trazer para vocês que a gente, por muito tempo, a gente ouviu falar, e ainda ouve falar, porque a gente está vivendo uma era do digital transformation, transformação digital, e o Gartner traz que até 2020, de fato, foi a grande era. A era, se um dia nos perguntarem, Carol, quando é que aconteceu esse grande boom da transformação digital? Certamente a gente vai lembrar da década de 2010 a 2020, onde as grandes revoluções aconteceram, tecnológicas, as empresas se digitalizaram, e a gente estreou de 2020 para cá uma nova era, que a gente chama da era não mais do digital transformation, mas do societal transformation, da transformação social, onde entra outros temas, responsabilidade social corporativa, ética digital, diversidade e inclusão, segurança e proteção de dados, né? Então, aqui são outras disciplinas que a gente precisa estar se preocupando, e é a era que a gente está vivendo agora, tá? E aí, gente, não é que a transformação terminou, a transformação digital terminou, ela simplesmente mudou, e há ainda muito por a gente transformar, para a gente fazer a diferença pelo nosso planeta, né? E aqui eu trago 2 falas emblemáticas de 2 executivos que estavam num dos maiores eventos de tecnologia do mundo. Uma delas foi o VP da Microsoft, que ele diz o seguinte: o mundo precisa ser net zero, né? E até 2050, e essa vai ser a missão mais difícil da humanidade. Tá? Aqui, então, a questão das emissões, do carbono. Então, ele traz que isso, imagina, um VP da área de tecnologia dizendo que isso vai ser uma das missões mais difíceis da sociedade. E um executivo, o Alain Silvain, ele traz o seguinte, que a população quer comprar de marcas que têm algum tipo de alinhamento de propósito, que a população deixa de comprar de marcas que têm uma quebra de expectativa com o consumidor. Portanto, nós precisamos genuinamente ter essa preocupação na pauta das companhias, tá? Porque isso vai ser um fator decisivo de compras a partir de agora, né? E o que a gente percebe é que ainda um percentual significativo de empresas com faturamento até de 15 a 300 milhões, que são consideradas médias empresas, ainda não têm iniciativas de ESG, né? Environment, Social and Governance, então meio ambiente, social e governança, ou tem poucas ações relevantes. Portanto, as grandes fazem ou por uma questão regulatória, pressão do mercado, ou por causa mesmo, pelo propósito dela, mas a gente precisa trazer as médias e as pequenas para esse contexto, tá? Então, é uma necessidade que a gente tem. E aí eu trago um pouquinho qual que é o papel da tecnologia nisso tudo, né? Então, tem até artigos que a gente tem escrito sobre o tema, que o ESG precisa da tecnologia, ele precisa do dado para que tenha acurácia, para que seja fidedigna a informação que a gente está divulgando, para que a gente não se balize única e exclusivamente em tabela de Excel, para que a gente tenha, de fato,
tecnologia a favor do ESG. Por isso é uma grande tendência também, tá? E aqui, né, a gente está numa Associação Brasileira de Marketing de Dados, o dado é o novo core, então a gente não pode só capacitar as pessoas, revisitar os processos ou pensar em novas tecnologias, a gente precisa colocar o dado no centro e ele vai ser decisivo para esse processo de transformação social que a gente está vivendo, tá? E aqui, gente, a gente fala em 6 R's, né? Assim, a gente precisa pesquisar, reusar, reduzir, reparar, pensar em tudo isso dentro da nossa cadeia na qual nós estamos inseridos, e a gente precisa, de fato, ter uma preocupação genuína com essa questão da economia circular, de como a gente reutiliza aquilo que a gente produz, né? E um cuidado muito grande com o greenwashing, né? A gente, né, querer parecer algo que a gente não é, divulgar ações só para efeito de marketing e não serem genuínas, né? Isso é um grande cuidado que a gente tem que ter enquanto marca, enquanto empresa. E aqui a gente queria trazer um case nosso da Iledra, a gente junto com a Braskem, como vocês sabem, a Braskem, ela produz polímero, produz plástico, e ela está imbuída, né, preocupada com a causa do reuso do plástico, né? Então, eles lançaram em São Paulo um hub chamado de Casulo, né, cujo objetivo ele é o primeiro centro de desenvolvimento de embalagens para a economia circular no Brasil. Então, a gente ajudou a desenhar e desenvolver os frameworks de design que rodam no Casulo, e ele é um case que a gente queria destacar dentro desse tema de economia circular. Tá? Eu sei que a gente está quase enfrentando aí os minutinhos finais, mas queria passar também a palavra aqui para a Juliana, só complementar que é o elemento humano da cultura da inovação. A gente precisa das pessoas, né, para que isso tudo aconteça. Talvez até aqui por questão de timing, e aí eu quero escutar um pouco de vocês. Preferem que a gente faça essa parte de cultura de inovação rapidinho, ou talvez preferem trazer perguntas sobre as temáticas anteriores, assim, eu sei que é um tema importante, mas também queria escutar se talvez vocês tenham mais dúvidas para não estender demais a agenda para vocês, de acordo com o que foi combinado, né? E se tiver algum questionamento, fiquem à vontade. Legal. Bom, a gente promete que vai ser rápido aqui, né, Ju? São poucos slides, eu acho que a gente quer passar uma mensagem aqui interessante desse olhar humano, mas se tiverem dúvidas, coloquem no chat que a gente se compromete em respondê-las. Isso. Bom, aqui então, conversando rapidinho um pouquinho sobre um viés de cultura de inovação e como ela está vinculada com a questão de ambiente instável, tá? Então, a gente tem aqui umas falas de 2 brasileiros, um brasileiro e um americano, na verdade, e que fala muito sobre a questão de que cultura de inovação é gestão de conhecimento, é tecnologia, é liderança voltada para a mudança, e mais do que isso, é tudo isso junto, porque sem os componentes ela não acontece. A gente sabe que cultura é algo que não se muda com facilidade, então ela precisa sim ser levada em consideração todos os seus componentes, porque sem a combinação do todo, ela não funciona, ela não consegue gerar a transformação que a empresa quer. Então aqui a gente começa falando muito sobre essa composição e principalmente essa desmistificação de que inovação é bonita, é maravilhosa, ela é festeira, ela é uma lâmpada acendida, mas mais do que tudo, inovação sempre é e sempre vai ser um resultado de valor para a empresa. Ela sempre vai ter cunho econômico para a empresa, tá? E quando a gente fala em cunho econômico e fala a palavra valor, muita gente diz, precisa gerar dinheiro. Valor para a empresa é muito mais do que dinheiro, tá? A empresa tem como fundação, ela tem um papel muito mais importante do que somente o dinheiro, ela é parte da sociedade e ela acompanha a sociedade. Então, ela tem muito mais do que isso. E entender isso também ajuda a entender que, por ser complexo, por ser uma entrega de valor, ela não é um momento de brilhantismo. E aí a gente fala muito em cultura de inovação, em separar o que é inovação teatral de inovação real. Inovação teatral é aquilo que se faz bonito, maravilhoso, brilha, mas não se faz mais nada para além daquele momento. Não se leva adiante, não se constrói, não se obtém retorno, né?
Então, ela é mais que um momento de brilhantismo. E aqui, um dos grandes problemas, assim, que vem se discutindo há muito tempo e continua se discutindo, é o fator de como a liderança impacta na introdução da cultura de inovação. Hoje você consegue trazer treinamentos, você consegue trazer capacitações, pessoas que articulam, você consegue movimentar ativadores, que são pessoas que empatizam com o tema, que são empreendedores natos dentro da empresa, mas se as lideranças não tiverem o fator de desbloquear as coisas, não adianta eu ter ações de cima para baixo, ou seja, lideranças, definições estratégicas, metas, OKRs, métricas, artefatos, e ter a movimentação das pessoas que estão na base, que estão empreendendo, se a minha liderança não for capaz de movimentar as ações entre. Então, a gente fala muito, assim, de como a liderança está normalmente, principalmente em corporações, a liderança é uma pessoa que começou lá de baixo, que está evoluindo com a empresa, e quando ela chega no cargo de liderança, ela estaciona. Ela entra no mundo do conforto, ela entra no mundo do conforto de aprender a lidar sempre com apagar incêndios do dia a dia e não consegue evoluir dali. Ela permanece apagando os incêndios do dia a dia. E isso já se tornou uma zona de conforto. E zona de conforto é o que mais oferece risco à mudança. Quando entrou na zona de conforto, esquece. Então, para tu movimentar ela dali em diante, é custoso. E existem casos, óbvio, que a própria evolução da cultura de inovação na empresa não acontece só pela falta de liderança, mas porque ela tem a visão de fazer tudo funcionar, mas não tem a infraestrutura necessária para. Ah, não, mas eu tenho software funcionando. Ah, não, mas eu tenho cultura de dados. Ah, não, mas eu tenho metodologias ágeis. Mas aí quando vai ver a base do software, a infraestrutura ela é lenta, ela é burocrática, ela não ajuda as coisas a andarem. Então não adianta ter todo o resto se a minha base tecnológica não está fomentando isso, não me ajuda a fluidez desse processo. Afinal, transformar uma ideia em algo real depende de tecnologia, independente se ela for virtual, física, o que for, mas a tecnologia é a ponte. E aqui também, voltando um pouquinho mais para o aspecto humano, eu falo assim, qual que é o papel da recessão e da inovação? Como é que elas estão interligadas, né? Como é que eu lido com isso? Porque assim como em qualquer momento ali, a gente tem uma questão de ansiedade da população, ansiedade das pessoas que estão envolvidas, dos colaboradores em perder o emprego, a gente também tem muitas oportunidades como empresa de fazer ajustes mais brutos, de fazer movimentações e acertos que estão precisando no longo prazo de formas mais ágeis, aproveitando o ambiente estável. Como é que eu faço isso? Porque eu estou falando em aproveitar movimentos muito rápidos, que normalmente são extremamente inovadores, mas eu estou lidando com uma ansiedade por conta do momento econômico. Como é que eu trabalho isso? Pode passar, cara. E aí ela começa a falar em como é que eu consigo diminuir isso, como é que eu consigo trazer uma clareza e diminuir a ansiedade, como é que eu trago uma consistência e um trabalho emocional para esse momento de tensão. Então, a gente sabe que o momento de recessão é um catalisador de inovação, ele traz muitas possibilidades, e para mim fazer isso voltar como recurso, como uma movimentação, como algo positivo para a empresa, é extremamente necessário que eu reavalie, que eu traga com clareza o propósito da empresa, porque ele é o que é capaz de trazer segurança emocional para as pessoas nesse momento e fazer com que o corpo corporativo se mova aproveitando o momento, tá? Então, a certeza e a clareza, esse polimento, esse refinamento do propósito é o ponto inicial de como é que a gente consegue trabalhar num momento de tamanha insegurança, tá? Entender qual o propósito dela, onde ela quer chegar, quais são as diretrizes. E a gente tem essa fala assim que ela vem um pouco da Web3, mas ela começa a trabalhar e tem muito a ver com cultura de inovação. Porque ele fala assim, o futuro chegou, só não ainda diretamente, uniformemente distribuído. Quando a gente fala de cultura de inovação e inovação, é a mesma coisa dentro da empresa. Ela começa por silos, ela começa focada, ela é distribuída. Como é que eu consigo organizar isso para que aconteça e flua? Então, é necessário aqueles conectores ali do propósito, da clareza, são os conectores dessas milhares de atividades distribuídas, então tem uma área pensando em inteligência artificial e a outra está pensando que eu não consigo nem ter um saque direito para atender. Como é que eu consigo equilibrar tudo isso? E a tecnologia, obviamente, é uma das pontes que consegue trazer também a fluidez. Pode passar, Carol? Acho que essa fala também do Gibson, ele nos remete, né,
de que sim, a gente às vezes, a Juliana e eu, enfim, vocês possivelmente iam a eventos e diziam, nossa, como a gente está atrasado, o Brasil está atrasado, a gente está muito... E a gente tem a sensação hoje, indo nesses eventos e tal, não, nós não estamos atrasados, assim, o futuro de fato chegou aqui para nós também, só ele não está uniformemente distribuído, porque não são, tem os early adopters, tem as empresas que aderem primeiro, tem as que têm um poder de investimento maior, está falando aí de muitas disparidades empresariais, econômicas, sociais, portanto, ele chegou, porém, a gente ainda não distribuiu ele de maneira igualitária, né? Então, eu acho que é uma boa reflexão também para essa provocação do Gibson, né, nessa frase, e como a gente faz com que ele se distribua e que mais pessoas tenham acesso. Então, E passando bem rapidinho, a gente agora conseguiu chegar no final. Eu sei que passou bem rápido por cultura de inovação. Teria um mundo para falar de cultura de inovação. Tem uma palestra inteira de 45 minutos só de cultura de inovação. Vai ser amanhã, inclusive, vamos ministrar uma sobre esse tema. Então, assim, queria só fazer o fechamento. Assim, a gente trouxe várias aberturas, várias tendências diferentes. Tem algumas coisas que já evoluíram, com certeza, mas ter esse apanhado, ter essa visão do todo é o que a gente consegue começar a trabalhar, articular da forma devida, com o ritmo em que cada empresa tem, porque cada empresa tem o seu ritmo, e existem certas bases que ajudam e facilitam a entrada de novos pontos. Se fosse reduzir 2023 a uma fala, é que 2023 foi essa preparação em que a gente precisou reforçar as bases, precisou reforçar tecnologias que já existem, precisou olhar para coisas que estavam dentro de casa, porque os próximos anos estão vindo e eles vão vir em peso, voltando para os ciclos de introdução de novas tecnologias a cada ano. Então, foi um ano que a gente volta um pouquinho, a palavra metaverso se esconde um pouquinho, a palavra Web3 não apareceu tanto comparado com o que ela aparecia anteriormente, e talvez com uma preparação de território, porque muito provavelmente 2024, 2025, ela deve voltar com força, sim. Queria deixar os nossos contatos, podem nos procurar no LinkedIn, Juliana e eu, que tem meus e-mails, meus celulares, meu celular, o e-mail da Juliana, o celular da Juliana, e assim, também a gente quer aqui, possivelmente são 18h09 da noite, né, que se estão aqui nos ouvindo é porque vocês, de alguma medida, querem ser protagonistas de inovação nas empresas nas quais vocês estão trabalhando. Então, também ficamos à disposição, caso alguém tenha alguma pergunta para nos fazer, queira fazer alguma dúvida, enfim, a gente aqui não tem a verdade absoluta, a gente só está trazendo algumas reflexões realmente daquilo que a gente tem percebido, acompanhado, então também queria abrir para perguntas e questionamentos, caso houver. Alguém se habilita? Bom, acho que então, se ninguém se habilita, eu vou começar. Tudo bem, meninas? Boa noite. Tudo bem. Obrigado pela palestra. Foi uma delícia de ouvir vocês aqui uma hora, nem percebi. Muito a ver com o mercado que eu atuo, muito a ver com o dia a dia do que a gente enfrenta nas reuniões. E a minha pergunta é provocativa, porque ela, de certa forma, vocês acabaram pincelando, né, em alguns aspectos do que eu vou perguntar aqui, porque é algo que eu venho observando há 10 anos. Em 13 para 14, a gente viu sobre as novas tendências do que seriam as inovações. E naquela época falava sobre inovação e tecnologia andando juntas. E a minha pergunta diz respeito a como é que a gente separa o que é ficção, quando a gente pensa hoje em IA regenerativa, daquilo que pode ser aplicável. Na prática, principalmente quando a gente observa que as indústrias não estão prontas para poder integrar isso diretamente. Por que eu estou falando isso? Porque há 10 anos a gente promete, e eu sou na área de BPO, obviamente eu falo de atendimento, e aí a gente viu vocês falando sobre bancos, e os bancos eles são pioneiros em uma série de tecnologias, porque eles sabem que tecnologia é redução de custo e maximização de capital. Mas não se chegou a um consenso, porque muitas vezes quando a gente leva aquilo que a gente tem possibilidade, o outro lado não está pronto. Seja com a aplicabilidade de tecnologia, seja aplicabilidade de processos, ou propriamente dito pessoas, porque
tem outro lado também que a gente vem falando muito, que o Brasil, por exemplo, ele não é apenas o Sudeste, né, nas grandes capitais. O Brasil é muito amplo e muitas vezes várias regiões não estão preparadas para o que a gente pode oferecer. Então vai muito nesse sentido. Obrigado. Obrigada aí pela pergunta. Resposta do milhão, né? Mas, de fato, acho que fazer um paralelismo com nós, né, seres humanos, quando a gente está pronto para tudo, né? Com frequência, a gente se depara com situações que a gente está vivendo pela primeira vez, né? Então, sim, essa congruência de que nós estejamos prontos em todos os aspectos de processos, de tecnologia, humano, talvez seja um tanto quanto utópico, né? Mas eu acho que uma das coisas que a gente sempre fala, que é o letramento, assim, né? Eu estive recentemente no Rio Innovation Week, os speakers faziam determinadas perguntas, e a nata da nata da nata, um percentual pequeno da sociedade tem acesso a eventos desse gênero. E aí tinha uma sopa de letrinhas e perguntava quem daqui já experimentou, quem daqui já usou, e era meia dúzia de mãos levantadas. Portanto, tem sim os pioneiros, os early adopters que vão fazer o uso, vão maturar, algumas tecnologias vão ficando pelo meio do caminho, né? E outras vão progredir, vão de fato trazer resultado, como a Juliana comentou, né? Trazer resultado efetivo para a companhia. Mas eu imagino que uma coisa que a gente fala muito com os nossos clientes é a importância de letrar as pessoas, né? Porque isso acelera as adoções, né? A gente e aprender fazendo, né? Enquanto nós íamos nos eventos e se falava conceitualmente das ferramentas, e você abrir a ferramenta e mostrar no que ela pode trazer de ganho efetivo na tua produtividade, tem muita diferença. Por isso que hoje a gente tem rodado em alguns clientes, inclusive com a Juliana e pessoas da equipe, oficinas de inteligência artificial, né? Vamos rodar uma oficina. Qual é o teu trabalho hoje que você faz que é extremamente manual? Apresentações, então, existe essa ferramenta, vamos experimentar, vamos tirar o medo, né? Então, é uma das formas que a gente tem, e à medida que as pessoas começam a nos relatar, nossa, já não vivo sem, isso já faz parte das minhas rotinas. Quando elas nos dizem isso, é sinal que a tecnologia está trazendo algum valor para a vida delas, né? Então, acho que por aí é o caminho. Obrigado. Tem esse lado do letramento, que ele é o básico, é por aí que tem que começar. Tem empresas que gostam de entrar mais aceleradas, e aí como é que tu faz quando está mais acelerado? Teve um movimento bem interessante do Banco Pan, por exemplo, que é um banco não tão de amplo conhecimento como outros grandes multibancos, né? E que tem um trabalho muito interessante, que a primeira coisa que ele se perguntou foi quem dentro da nossa empresa tem conhecimento de inteligência artificial, interage com a inteligência artificial, estuda, lê sobre inteligência artificial. Vamos juntar todo mundo na mesa e vamos colocar ele para liderar as nossas iniciativas internas e encontrar as oportunidades que a gente tem aqui dentro. Então, foi algo totalmente diferente. Óbvio, o banco já tem um core tecnológico, então ele já tomou por essa decisão de que poderia ter já pessoas evoluindo nesse assunto e optou por usar e combinar o capital humano já existente e a partir dali potencializar. Hoje, pelos relatos ali de das pessoas pertencentes ao Comitê de Inteligência Artificial dentro do banco, que já vem trabalhando ali pelo menos há 6 anos, né? Não é algo rápido, mas 6 anos ainda pensando, é algo planejável, algo dentro do desejável, não é tão longo quanto 10, por exemplo. Mas que eles, assim, hoje não tem nenhuma área do banco que não usa inteligência artificial. Cada área, olhando para suas oportunidades, olhando para o seu nível que quer interagir. Dentro de todas essas, o comitê está envolvido em todas, justamente porque ele é o centralizador, ele quer ajudar a dar o termômetro do envolvimento, a ditar algumas regras para proteger a empresa com o uso. Então, esse movimento, assim, de quero começar, mas eu quero acelerar, não quero começar só pelo Lidera-se, quero ter múltiplas frentes, do Banco Pan foi muito interessante dessa busca pelo capital humano já existente dentro da empresa que tivesse algum conhecimento sobre. E aí procurar e potencializar quem já tem algum fit com o tema, que é muito mais prazeroso tu pagar um curso de inteligência artificial para alguém que já gosta de inteligência artificial do que pegar alguém que não gosta nada e de repente dizer assim, agora vai lá e aprende para mim, porque eu estou precisando aqui.
Nós, por exemplo, a gente utiliza o Monday, ó, aqui, ó, tá aqui, ó, a gente coloca a lista de A. Juliana Manara é uma das que administra, que a gente tem desde o dia 31 de março, tá? E cada um que utiliza uma ferramenta coloca o nome, para que ela serve, qual que é a área de domínio dela, qual é o site, se é pago, se não é pago, quem já experimentou e um relato do experimento. E aí, às vezes, eu procuro... Esses dias eu estava batendo cabeça com umas tabelas de Excel, e eu, nossa, minha vida mudou totalmente, vou lá e aí eu vou incorporando. Tem algumas que eu não vejo valor, a gente não utiliza, e aí ó, quem já fez, quem não fez, para que serve, qual é o momento, qual a maturação daquela tecnologia. Então, assim, de cada 30 que a gente experimenta, uma nos ajuda, mas a gente tem que ter a frequência e a consistência da experimentação. Se a gente ficar só em chat GPT, em alguma outra coisa, a gente vai ficar para trás. Então, assim, eu tenho utilizado bastante para apresentações, para uso de imagem, para montar roteiro, para muitas coisas. Mas eu primeiro preciso perder o medo de testar. E aí algumas ganham meu coração, e aí eu tenho o máximo de interesse de fazer chegar para outras pessoas. Experimentem, vale a pena, né? Então... tem isso, assim, acho que a gente precisa ter entusiastas dentro da empresa. Se a gente não tiver pessoas entusiastas que levem essa mensagem, a gente vai reproduzir expressões como a gente sempre fez assim, em time que se ganha não se mexe, e essas empresas vão afundando o barco, né? E eu acho que a gente tem que combater frases desse gênero. Perfeito, obrigado. E aí, gente? Mais algum ponto? Acho que, assim, o que é trazer para vocês é muito no sentido de vocês também serem multiplicadores, né? A gente tem todo um sex appeal, trabalhar com inovação, ela por si só, muitas vezes, ela é excludente, né? Tem muitos termos em inglês, parece ser complexo, né? Então, a gente tem que desmistificar isso tudo. Por isso que eu falo muito do letramento, né? E acho que... os temas todos que a gente trouxe, eu acho que não são, talvez assim, 3 deles, o Web3 eu acho que não vai ter uma empresa com a capa de super-herói que vai fazer a interoperabilidade sozinha, ela precisa de um ecossistema, então é mais difícil da gente introduzir aquilo de maneira solo, ele vai ter que ser um movimento mais setorial, o Open Finance não vai acontecer com um banco só, o Open Health não vai acontecer com uma instituição de saúde só, é um dos mais complexos para mim, o Open Health, porque tem SUS, tem Anvisa, tem plano de saúde, tem hospitais, tem laboratórios, imagina isso tudo integrado. Vai demorar para que isso aconteça. O Open Finance, a gente já está tendo passos bem interessantes. A gente participa do Open Finance Brasil nesse movimento desde o princípio, então a gente consegue ver ganhos aí nesse movimento. Então, o que a gente está trazendo aqui, percebe, das 4 temáticas que a gente trouxe, IA, a parte de SG e cultura de inovação não é um ou outro. Né, não é mais uma escolha, ele é imperativo para o futuro dos negócios. Para que as empresas se mantenham competitivas, elas precisam trazer essa pauta. Então, claro que traz um senso assim de ai meu Deus, a gente está atrasado, mas desde que, não importa que sejam baby steps, que sejam pequenos passos, a gente não pode ficar parado, a gente precisa manter uma cadência, né? Então, é nosso papel, como uma empresa de design, inovação e software, ser esses provocadores, né? Tentar as empresas darem saltos para que elas evoluam, né? Então, por isso a gente está aqui hoje também, trazendo essa provocação. Se tiver mais alguma dúvida, algum questionamento. Eu queria agradecê-las pelo material, eu achei diferente, eu participo de alguns Open Talks, e nem todos são tão open assim, então gostei bastante, trabalho numa concorrente do Rondinelli aí, mas penso eu que os donos se conhecem, né, e como o mercado é bem pequeno. Eu queria primeiro saber de vocês, se vocês têm esse programa algo constante, se vocês têm
se eu consigo me inscrever numa lista, porque eu achei o conteúdo bem bacana. Eu trabalho numa empresa argentina, que está aqui na América do Sul inteira, chamada Apex América, e essa empresa, ela trabalha, assim, o nosso forte seria BPO. E eu trabalho como especialista em chatbots. Legal. Então, faço aqui para P&G, para Coty, faço para algumas grandes aqui, Castrol. E aí, hoje, né, queria levantar com vocês aí algo que me ocorreu hoje. Eu trouxe um sistema muito bacana para um desses clientes, e o cliente adorou o sistema, mas quando foi consultar internamente, o pessoal de compliance disse que não era homologado. Falou, olha, a ferramenta é ótima, mas não é homologada pela companhia, né? Então, eu não sei se vocês também encontram isso, se vocês puderem dissertar alguma coisa assim, como é que está vindo? E eu digo isso de uma empresa que é global, que me trouxe esse retorno. Assim, sem dúvida nenhuma, a gente já teve situações de soluções muito interessantes, que tiveram que ser feito rollback, decisões que tiveram que voltar atrás, porque a gente não consultou, não as pessoas que têm no cargo necessariamente um papel de liderança, mas elas eram influencers, tinham influência importante dentro daquela companhia. Então, o que a gente aprendeu ao longo da nossa história, que ligar uma tecnologia e desligar uma tecnologia não é o mais complexo, né? Então, isso eu ouvi de um executivo, que ele me disse, Carol, a gente foi recomendado pelo Google para fazer um projeto. Imagina que vocês sendo recomendados pelo Google, vocês devem ser bons. Então, eu não estou preocupado que vocês venham aqui, desliguem uma tecnologia e liguem uma nova. Vocês devem mandar bem, ele falou. Porém, contudo, entretanto, a gente está dentro de uma empresa que tem coexistência geracional, tem modelos mentais bastante diferentes e que vocês vão enfrentar resistências. E aí, então, na época, a gente fez um trabalho que a gente chamou de Human Change Management, gestão da mudança humana, tá? Então, como que a gente gera essa mudança, tá? Então, mapear os stakeholders, ver o tomador de decisão, envolvê-lo no processo, chamar os possíveis haters para o nosso lado, fazer os participantes, abrir, né, o que está por trás do projeto, dar um protagonismo para eles. Isso faz total diferença nas nossas experiências, que não é só ligar uma tecnologia e desligar uma tecnologia. Então, sim, às vezes tem uma área de compliance, uma área jurídica, que ela é mais tradicional, né? E aí ela tem tinta na caneta e possivelmente ela pode barrar uma entrada de uma tecnologia que vai trazer uma super diferença para a empresa. Isso precisa ser mapeado pelas empresas de tecnologia e a gente ter uma estratégia de engajamento. Basicamente é isso. A gente faz muito esse trabalho, teve uma ocasião, a gente já fez projetos de Human Change Management para o Whirlpool Brasil, para a Fiat, que o desafio não era tecnológico, era humano. Então, passa por aí um pouquinho. Como que a gente engaja as pessoas certas para os projetos, porque senão as empresas deixam de se beneficiar de ganhos tecnológicos por resistências internas. E é bem comum. Não sei se respondi, mas a gente tem uma palestra específica sobre isso, que é de Human Change Management. Com relação à primeira pergunta, a gente participa de eventos, assim, tem alguns convites que a gente recebe, a gente já palestrou do InovaBra, estava palestrando no Rio Innovation Week, então, é alguns eventos que a nossa assessoria de imprensa faz uma curadoria para nós, que até tem a Andressa aqui representada, e tem empresas que também nos contratam para trabalhar aspectos de cultura, e aí a gente leva um hall de palestras mais específicas. A gente ainda não tem um programa, assim, Ilegra de Open Talks, assim, a gente tem alguns convites que a gente faz uma curadoria e elege alguns que fazem sentido para a gente participar. Isso, talvez conteúdos mais, algumas pílulas que a gente lança, ou até em quais eventos a gente vai estar, vocês podem acompanhar pelo LinkedIn da empresa, que aí sempre tem novidades ali. Talvez, se em algum momento vier a acontecer os Open Talks, provavelmente é por lá que vai ser aberta a notícia ali, para vocês poderem acompanhar. Joia, obrigado. Mais alguma dúvida, gente?
Até, Leandro, ali o que a gente fala, normalmente essas tombadas tecnológicas, a gente não faz o que a gente chama de Big Bang, assim, vira por completo, né? A gente faz aí primeiro com core, depois faz com núcleo, para depois fazer uma virada mais da companhia inteira, assim, são aprendizados que a gente teve ao longo do tempo, e se a gente não trouxer o elemento humano junto com a mudança, a gente vai sofrer retaliações, tá? Então, por isso que nem tudo, quando a gente fala, nem tudo é tecnologia. Muitas vezes são as pessoas. E a gente está vivendo numa era realmente... Mudar dói, mudar gera medo. E as pessoas tendem a preferir o status quo, porque elas podem estar colocando o trabalho dela a risco, né? Elas podem... Aquilo que elas estão fazendo, algum robô pode fazer, elas têm medo disso. Né? Vai lá, Amanda. Ananda, desculpa. Pessoal, boa noite, tudo bem? Muito obrigada, gente. Eu consegui entrar um pouquinho depois, mas deu ainda para ir absorvendo aos poucos. E eu gostaria de trazer o seguinte, é que é a minha primeira vez que eu estou participando desse tipo de encontro, desse tipo de palestra com o assunto, até que me chamou a atenção, até para poder aprender um pouco mais. Então, eu queria saber, assim, uma instrução de vocês por onde começar. Porque a ChatGPT já está falando, não, estou avançada, estou nada, estou lá atrás gatinhando, então, para poder dar tempo de chegar nesse ritmo e, né, e avançar, por onde começar, então? Eu acredito que estou aqui até meio desesperada. Eu falei, uau, help me. Eu vou dar meus 20 cents aí. Primeiro, eu acho que normalmente nós, seres humanos, a gente tende muitas vezes ir direto para uma solução. Mas eu acho que a gente primeiro precisa. Eu gosto muito do caderno, tenho minhas anotações aqui. Eu tenho dores, tenho muitas dificuldades no meu dia a dia. E eu entender o que de alguma maneira impacta a minha produtividade, o que de fato é um trabalho que tu vê que, poxa, isso aqui eu não estou entregando o melhor do capital intelectual da Ananda, poderia estar me dedicando para fazer outras atividades. Isso mostra um espaço para que você busque um assistente, um copiloto. Por isso a Microsoft deu o nome de Copilot. A gente vai ter copilotos com a gente, assistentes conosco, né? Então, o primeiro passo é entender que dificuldades que eu tenho no meu dia a dia, que eu faço de maneira muito manualizada, de que nos rouba muito tempo, que tu pode empregar o teu capital intelectual para outras coisas. E aí, assim, no nosso caso, a gente tem chats, fóruns, pessoal, estou com tal dificuldade. Aí os colegas muitas vezes já tiveram a mesma dor que eu, me mandam alguma sugestão, ou eu vou realmente procurar. Então, isso exige da gente uma soft skill que ela é muito duradoura, que é a curiosidade. A gente precisa ser curioso. Então, possivelmente, a gente vai achar alguma solução, alguma ferramenta free, a gente testa, né? E no meu caso, eu funciono muito desta forma, de começar por aquilo que está me incomodando, uma dor, e eu vou buscar uma solução para aquilo. Né? Falando pessoa física, né? E também isso ser um agente da mudança dentro da companhia, né? Levar isso para outras pessoas e quando elas acharem algo legal, certamente elas vão vir dividir contigo também. Isso é a colaboração que a gente espera que as empresas tenham mais, que as pessoas não operem em ilhas também, né? Acho que se eu posso dar os meus 5 centavos aqui, é uns 5 centavos que vem um pouquinho das oficinas de inteligência artificial que a gente acaba entregando para os nossos clientes, é que a ferramenta de inteligência artificial, independente de qual ela for, ela parte de um princípio só, o comando que você dá. O comando determina tudo. Ela acredita no que tu dá no comando como algo verídico e que não tem, que é imutável. Então, se tu, por acaso, acabar afirmando um ponto e pedir para ela te contrapor, ela vai sofrer nesse meio tempo, assim. Mas tu pode pesquisar um pouquinho mais sobre o termo prompt, prompt de IA. O prompt é um comando, assim, como a gente dá o comando para a inteligência artificial. Ele é chamado de prompt, tanto que a gente tem hoje termos prompt engineer, por exemplo, né? O prompt é uma
uma estrutura, assim, uma frase que a gente consegue estruturar bem para dar o comando para a inteligência artificial. Para mim, assim, eu brinco que o ChatGPT, que é a ferramenta que eu mais uso hoje, junto com o Gama, por exemplo, para fazer apresentações, é como se fosse o meu estagiário. Então, como é que tu falaria com o teu estagiário? Você tem que ser bem específico na fala com ele. Eu vou dar um exemplo aqui, João. Eu preciso da sua ajuda para escrever um script para um vídeo de 3 minutos para uma imprensa importante. Vou apresentar os tópicos a seguir para que você me ajude. Claro, ficarei feliz em ajudar você. Daí falarei sobre a moeda digital brasileira que será lançada no final de 2024, o Drex. Preciso abordar 5 mudanças que o Drex trará ao mercado e o impacto da vida das pessoas. Aí eu fui dando contexto para o ChatGPT. Certamente vou ajudar você a abordar essas 5 mudanças. Daí ele me trouxe um script. Prezado espectador, claro, isso não tem a ver com o meu jeito de falar. E eu fui corrigindo ele. Daí ele trouxe 5 mudanças, tá? Daí eu disse assim, ajudou bastante, mas gostaria de mudar alguns itens. Gostaria que fosse incluída a questão da programabilidade. Essa função permitirá tal coisa. Daí ele me agradeceu. Claro, aqui está a versão revisada do script para o seu vídeo. E eu fui aprimorando. E o vídeo que eu gravei, que vai sair daqui uns dias na imprensa, ele foi todo feito com o meu assistente, com o meu estagiário, meu copiloto. Eu fui dizendo o que eu tinha gostado, o que eu não tinha gostado, e ele foi me ajudando. Isso se chama um prompt, que é o que a Juliana falou aqui. A gente utiliza muito, tem que ter bons inputs para que nós tenhamos bons outputs. Então, a gente tem que saber pedir para a inteligência artificial o que a gente precisa. E é o interessante de ser específico. Então, ele não sabe do que tu está falando. Tu tem que dar um comando específico e um contexto. Então, é como se a gente tivesse... Eu brinco que no design a gente tem um frame chamado 5W2H. Que, na verdade, é o que a gente fala do porquê, o como, o quando. Se tu pegar o framework e tentar montar a tua frase, o teu comando usando ele, vai funcionar perfeitamente com o ChatGPT. Isso tu precisa replicar 2 vezes? Não precisa, é só da primeira vez. Depois tu vai polindo a resposta dele, mas funciona. Por exemplo, aqui, vou dar um outro exemplo para vocês aqui, ó. Esses dias eu fui esse aqui é o Gama App, tá? Criar um novo, quero gerar. Eu acabei meus créditos, tu tem, Ju? Mas eu quero mostrar, eu coloquei assim, eu quero fazer uma apresentação sobre Beyond Bank, eu falei o que eu queria, e ele, claro, Beyond Bank, expandindo as fronteiras do setor bancário, por Caroline, ele fez isso em 5 segundos. Ele me disse os benefícios do Beyond Banking, exemplos, os principais desafios, soluções para superar os desafios, os resultados esperados. E aí, enfim, eu tenho uma base, eu ganhei tempo fazendo isso. E aqui tem toda a minha biblioteca de apresentações que eu já montei usando a inteligência artificial. Então, tem várias apresentações que eu utilizo. Essa, em especial, que a gente está mostrando para vocês, foi feita no modelo tradicional. A gente fez, eu e a Ju ali. Mas, normalmente, painel sobre o futuro do dinheiro, que eu fiz recentemente, treinamento sobre design thinking. Claro que aí que a Ju traz a nossa capacidade de não perder a crítica. Eu vou lá e critico, isso não ficou bom, isso não gostei, isso não tem a ver com o que eu quero abordar. Mas ele te traz já um embasamento, isso traz muito ganho de produtividade. Né? Por isso que a gente ministra essas oficinas, para mostrar ferramentas que, de fato, vão trazer ganho de produtividade. Exato. Então, tem várias, assim, e isso, de fato, ele é transformacional, porque tu percebe que a forma do teu trabalho muda, a tua produtividade muda, tu rende muito mais, né? Tem uma curiosidade aí que aconteceu para uma das minhas startups na hora de eu construir os materiais de branding da startup. Normalmente, quando a gente faz o tom de voz e a persona da marca, né, quando a gente personifica a marca, a gente dá toda uma descrição de perfil. No caso da persona da minha marca, ela tinha um perfil do MBTI designado, não sei se vocês conhecem o Myers-Briggs do teste, né? Eu tinha um perfil determinado, eu tinha um perfil sanguíneo determinado, eu tinha personalidades que poderiam ser linkadas. E aí eu comecei a conversar com o ChatGPT dizendo assim, seguinte, de agora em diante, você é fulano, dei o nome da marca, com tal personalidade, com tal, e o seu foco é fazer tal coisa. Perfeito, de agora em diante, ele vai respondendo, de agora em diante eu sou
Carol. Que é o nome da startup. E ele foi me dando, e assim que eu fui construindo com ele ia me respondendo no tom que eu setei da personalidade. Então, para mim, a construção de textos para a persona da minha marca e na construção de texto, aquilo ali foi assim, ó, eu fiquei abismada. Eu brinquei com os meus sócios naquele momento e disse, eu consegui zerar o ChatGPT, porque eu não sei se vocês perceberam, mas existe um nível de uso do ChatGPT, mesmo no pago, que é um número de créditos que você pode usar o ChatGPT 4, mesmo no pago, eu pago o ChatGPT. Naquele dia, eu consegui ultrapassar, acho que foram mais de 60 comandos. É uma cachaça, né? A pronta foi boa. Tipo, eu consegui ultrapassar de tão emocionada que eu fiquei das respostas que ele me dava, porque ele interpretou. Ele pegou aquele perfil, interpretou e ele me respondia os textos. Então, tu imagina eu fazer, sei lá, revisar a apresentação do pitch da minha startup, usando todo o tom de voz da marca. Todo certinho. Assim, gente, maravilhoso para a vida, óbvio, mas a inteligência artificial ia ter capacidade de chegar nesse nível de precisão? Nunca, se não fosse a Juliana por trás dos comandos. Exato. A gente faz análise da concorrência, usa para tudo, realmente. Então, esse aqui, ó, até nem mostrei todas as funcionalidades, e isso eu falei da curiosidade, né? Você pode vir aqui, ó, abrir, e aí ele pergunta, editando, muda a imagem, como se fosse que eu falar para uma criança de 5 anos, ele muda o tom de voz, aqui, incorpora vídeo, coloca imagem, enfim, gente, dá para fazer muita coisa, muita coisa. Se a gente sair daqui feliz, a Juliana e eu, a gente não vai ganhar nada com essas ferramentas, mas se vocês saírem picados aí com provocação aí de buscarem algo novo aí para a vida de vocês, e se trouxer algum nível de produtividade, a gente vai ficar bem feliz. Ai, gente, obrigada. Nossa, eu fiquei quebrando a cabeça o dia inteiro por causa de uma apresentação no Canva. Nossa, gente. Ainda dá tempo, obrigada. Eu posso levar vocês para falar com meus clientes, Caroline? Eu vou levar vocês para poder dar uma palestra para meus clientes, porque eu acho que é fundamental isso que vocês estão falando. Tem várias questões que a gente trata no dia a dia, nas reuniões, e minha preocupação vai muito nessa linha, porque a gente quer mostrar os modelos, mas as pessoas esperam um modelo pronto. Isso que a Juliana mostrou do começo é muito importante, porque no meu ponto é esse. Não sei qual a palavra que vocês usaram, mas foi criar modelos que vão sedimentando de tal forma que depois você consiga dar o próximo passo. Passo 2, passo 3, esses steps. E se eu puder fazer mais uma pergunta, qual que é o limite? Acho que intelectual não existe, né? Ou está muito próximo de não existir. Mas como é que a gente vê o limite ético disso? Aí eu vou perguntar para a Carolina, que eu acho que ela comentou isso em algum momento. Está tramitando. Como o mercado vê isso? Está tramitando no Congresso, tá? Uma lei da inteligência artificial, a gente tem acompanhado os movimentos. Muitas coisas eu acredito que sombreia com a LGPD, tá? Mas estamos evoluindo nessa temática. O que eu sinto é que a iniciativa privada ela ainda anda num pace diferente do governo, diferente dos nossos legisladores, né? Então, infelizmente, é difícil de acompanhar o que as inteligências artificiais, os algoritmos estão fazendo e o ritmo do nosso legislativo, né? Então, a gente tem que pensar em bases, eu vejo que a LGPD pode nos ajudar muito, e até falando ali, o Leandro falou em ChatGPT, a gente fez várias reflexões já, né? Então, por exemplo, né? Por que os bots, na sua grande maioria, são mulheres, né? Porque a mulher, na sua essência, essa construção social, é serviçal, ela é... Por que, enfim, tem vários porquês que a gente tem que se questionar, né? E marcas precisam ser combativas, né? Quando a gente escondido por detrás de uma tela, muitas vezes, sua burra, tal coisa, tu não está me respondendo, enquanto que a Magazine Luiza, por exemplo, olha, isso que você está me ofendendo, isso que você está dizendo acontece no mundo físico, isso não é legal. Então, as marcas no ambiente digital combater o preconceito, combater falas preconceituosas. Então, existe aí algumas pautas, eu participei de um fórum sobre diversidade na construção de ChatGPTs, para que a gente consiga gerar chatbots, para que nós consigamos eliminar esses vieses. A gente tem que testar por pessoas de diferentes, né, etnias, raças e
deficiências, sejam elas quais forem, né? Então, acho que a primeira coisa, as empresas precisam genuinamente estarem preocupadas com a diversidade e inclusão, precisam genuinamente ter times mais diversos, e para que os testes, quando feitos, a gente consiga interceptar esses problemas no nascedouro das iniciativas, né? Enfim. E se for usado pelo bem, eu acho que a tecnologia pode ser muito usada pelo bem, mas, enfim, a gente precisa, sim, ter um limítrofe ético aí, eu acho que estamos caminhando para isso, mas ainda em uma velocidade ainda bem lenta. Se for pensar, o limite ético da ferramenta é o limite ético da empresa. Porque se é o ser humano que está revisando o trabalho, quem eu preciso reforçar a capacidade de analisar é do ser humano que está analisando o trabalho. Então, o trabalho da diversidade, o trabalho de ética, da promoção dessa cultura igualitária, desses valores que a gente preza, precisa começar pelo ser humano, porque sempre vai ter a revisão do ser humano. Tecnologicamente falando, já está se estudando como fazer isso, mas a gente está longe de obter um resultado. Você pensa que a ética no Brasil é uma, nos Estados Unidos é outra, a minha geração tem uma, a próxima geração vai ter outra. Inclusive, existe uma brincadeira que eu mesmo me propus a fazer num estudo no Instituto, que era de perguntar para o próprio chat GPT como é que eu conseguiria construir uma inteligência artificial ética. E o que ele respondeu? E ele me respondeu exatamente isso. A dificuldade está na diversidade dos dados introduzidos para se gerar, para se treinar a inteligência artificial, que vem do próprio ser humano, ou seja, se essa base de dados estiver poluída, vai resultar em resultado poluído. E também necessita de um treinamento posterior, que vai envolver, inclusive, a própria evolução e o acompanhamento da raça humana e da ética humana. E aí que é o fator que realmente complica tudo. Porque, na verdade, o problema todo não é a tecnologia, é o ser humano sempre. Se a gente for parar para pensar, a indústria de tecnologia é predominantemente feita por homens brancos, héteros, com determinadas características, né? Então, são pessoas que, de alguma medida, tiveram mais oportunidades, né? E natural que são esses que estão desenvolvendo, são esses que estão testando, e a gente precisa, então, ter times mais diversos, ter times mais críticos, que, consequentemente, o que a gente vai produzir são soluções mais diversas, soluções mais inclusivas. Eu acho que são nas bases que a gente precisa mexer, né? E se a gente mexe nas bases, a gente tem efeitos muito mais interessantes. Gente, a gente poderia ficar 15 para as 7 da noite, poderia ficar até tarde aqui. O que eu queria trazer para vocês é, assim, fiquei impactada, por exemplo, no Rio Innovation Week, que a gente foi recentemente também, trabalho do advogado, assim, PDF de sei lá quantas páginas, eu quero saber quem é o réu, ele já traz o nome do réu, qual é o CPF do réu, me anexa todos os processos que esse réu está envolvido. Tipo assim, eu fiquei babando, tipo, eu mandei para minha irmã, que é advogada, e ela disse assim, nossa, eu quero te presentear, porque está facilitando muito a minha vida. Então, para todas as profissões que a gente está aqui falando, ela vai trazer algum ganho, né? E isso vai depender da abertura à mudança das pessoas, tá? Então, no caso dela, ela foi super aberta, super receptiva, e ela me disse, eu não consigo viver sem mais, porque isso facilitou a minha vida. Então, essa é a provocação, pesquisem, sejam curiosos. Se a gente, em alguma medida, nas empresas que vocês trabalham, nos clientes que vocês atendem, a gente pode ser esse elemento de impulsionamento, contem conosco, chamem a gente, né? Acho que a gente vai ter o prazer de poder ajudá-los nessa jornada.